Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Fortaleza reduziu a taxa de contágio do coronavírus. Mas a pandemia não acabou. Temos que continuar a nos prevenir. Lave as mãos constantemente. Não toque nos olhos, nariz e boca. Higienize suas compras e alimentos. Se sair de casa, mantenha 2 metros de distância de outras pessoas. E sempre use máscara. A prevenção ainda é a única forma de nos proteger do coronavírus. É um prazer estar com todos que nos assistem. O Estado do Ceará tem dado destaque à sua conexão aérea, digital e marítima com o mundo e sua intenção de se tornar um hub de hubs. Por sua vez, Fortaleza, apontada pelo IBGE como metrópole de influência regional e reconhecida pela Unesco como cidade criativa do design, é a nossa conexão com o mundo. Mas quem são os atores que articulam essa conexão, né? São públicos, são privados? Segundo um estudo da Universidade da Colômbia, existem cerca de 8.000 agências subnacionais, ou seja, abaixo dos estados, dos países, de promoção de comércio e atração de investimento. No Brasil, segundo dados mais recentes, 22 estados da federação e 366 municípios possuem algum tipo de órgão que trata das relações internacionais. No caso específico do Ceará, a articulação executada pelas secretarias de assuntos internacionais do Estado e da Prefeitura de Fortaleza, que é de relações internacionais, e com outros estados da federação, bem como pela Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros da ADES, SEDET, e por instituições como o Sebrae, FIEC, e ainda de consulados estrangeiras em Fortaleza, em câmaras de comércio, revelam bem as vantagens dessa associação público-privada. Já vimos que a composição internacionais tem essa componente transversal, né? São responsáveis, então, pela promoção do comércio exterior e atração de investimento estrangeiro para o Ceará. Para falar sobre isso, são convidados neste painel, promovido pela Trend Ceará, com o título Diplomacia Federativa, uma agenda público-privada, o secretário para Assuntos Internacionais do Ceará, o secretário César Ribeiro. Bem-vindo, secretário. Olá, Rômulo. Como é que vai? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do tempo que as pessoas vão assistir, da hora, mas é um prazer novamente estar aqui com você, podendo partilhar um pouco daquilo que a gente vem fazendo aqui por o Estado do Ceará e extensivo um olá de forma muito carinhosa para as nossas amigas Karina e Patrícia. Muito obrigada. É um prazer, secretário, tê-lo conosco. E também a secretária municipal de Relações Internacionais e Federativas, Patrícia Macedo. Patrícia, uma alegria ter você conosco aqui. Sempre uma alegria, Romulo, sempre uma alegria encontrá-lo e poder debater esses assuntos que são de interesse mútuo nosso, né? Você é um agente aí nessa divulgação fortíssima, nessa divulgação do Ceará e de Fortaleza, como esse Hub dos Hubs, e é um prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde ou boa noite, como disse o César, a quem nos assiste, a quem nos escuta. Muito obrigada pelo interesse e um prazer também estar junto com o César, amigo, e com a Karina. O prazer é todo nosso também, secretária. E, como foi dito há pouco, nós temos aqui um representante da diplomacia do governo do Estado do Ceará, um representante da diplomacia da cidade de Fortaleza, da metrópole de Fortaleza, e temos também o lado privado, né? O associativo privado aqui, com a gerente do Centro Internacional de Negócios da Federação, Karina Frota. Bem-vinda, Karina. Oi, Rômulo, tudo bem?
Eu inicialmente quero agradecer por esse convite, ele é um motivo assim duplo de felicidade, tanto pelo tema, um tema extremamente relevante, um tema riquíssimo, como também de compartilhar esse painel com pessoas que eu considero assim extremamente importantes para o desenvolvimento econômico do Estado, no que se refere às relações internacionais. Nosso secretário César, nossa secretária Patrícia e você, que eu tenho um carinho realmente muito especial. Obrigada. Obrigado, Karina. E esses são, então, os convidados da Trends que vão falar sobre a diplomacia federativa, essa agenda público-privada. Esse painel terá duração aproximada de 1 hora, tá? E está organizado em 4 eixos, para que a gente possa dividi-lo em 4 momentos. Primeiro, governança, depois, vocações, e por fim, subdividido, conexões com o mundo e conexões com o Brasil. Então, a primeira parte de governança, eu queria endereçar essa pergunta inicial ao secretário César Ribeiro. Uma das grandes novidades do segundo governo Camilo foi a reorganização da área econômica e da área internacional do governo do Estado. A principal missão pudesse... Eu sempre falo isso, né? Dividir painel com grandes referências, mas principalmente com amigos é muito bom, né? Então, você, a Patrícia, que eu tenho um colega dentro da federação, você, não sei se eu falo empresário, advogado, entusiasta, multifacetário, mas a Patrícia também, que nós tivemos um contato, uma aproximação na Covid muito grande. Eu tenho um respeito, uma admiração enorme pela Patrícia, pelo trabalho dela, pela conduta que ela gera a secretaria dentro da Prefeitura de Fortaleza, e a Karina também, que é da federação, que agora, na gestão do Ricardo Cavalcante, eu tenho certeza que também vai continuar fazendo esse trabalho tão importante para o empresariado, que é essa abertura, né, e essa desmistificação do cenário do mercado internacional. Respondendo a tua pergunta, Rômulo, desde o segundo mandato do governador Camilo, nessa transição do Secretaria de Desenvolvimento Econômico e agora Relações Internacionais, eu acho que ele foi muito assertivo, né, em colocar dentro da Secretaria algumas novas atividades pelo potencial de prospecção e pelo potencial que o Estado do Ceará tem dentro do comércio internacional, e eu vou colocar como um cenário internacional, né? O governador Camilo, no primeiro mandato, colocou algumas diretrizes de pontos prioritários do seu governo, que era a trinca de hubs, um processo grande de internacionalização, de ambiência para o investidor internacional. O Ceará teve muito sucesso nessa construção, governo e prefeitura também, obviamente, em grandes projetos de infraestrutura ligados ao desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda e aumento da capacidade de exposição do Estado de uma forma positiva, que foi a trinca de hubs, né? O hub tecnológico, com a instalação da Angola Cables e agora também com outros data centers, trazendo para o Ceará e para Fortaleza uma ambiência de inovação e tecnologia, um cenário extremamente favorável, né, para a instalação de novas empresas aqui dentro desse contexto, que é o futuro, né? A gente viu agora na pandemia os cenários, os valores de mercado que essas empresas têm. Na questão do hub aéreo, né, com o projeto do hub da Air France KLM, dentro da construção também da Fraport administrando o aeroporto de Fortaleza. Temos também a questão do hub portuário, que foi também uma construção que foi feita na primeira gestão do governador Camilo, junto com o Porto de Roterdã, que hoje detém 30% de participação do CIP. E não para por aí, né? Eu acho que o Ceará se reconheceu como uma grande porta de entrada à esquina do Atlântico e tem trabalhado isso de uma forma extremamente inteligente, né? Na sua ambiência, na questão fiscal, na referência educacional, na transparência, na capacidade de investimento que tem. Então, obviamente, o governador motivou e deu gás ainda maior na estrutura de relações internacionais, e a gente dividiu de uma forma muito simples, né, muito básica, com 5 grandes pilares, né? As relações diplomáticas, né? Obviamente pelo contexto e pela estratégia que se tem de todo o projeto, toda a construção de parceria internacional, você construir junto com consulados e embaixadas. A gente sabe da importância que tem isso, e aí a gente realmente faz essa costura para o governo do Estado. As missões governamentais e empresariais,
que passam pela secretaria, não só do governador, mas de outras que somos acionados para construir, com contatos lá fora, para que a Secretaria de Atividade Fim tenha uma maior capacidade de sucesso dentro das suas missões. A colaboração em projetos internacionais e parcerias estratégicas, que a gente ajuda a construir. Uma colaboração no processo de captação de recursos internacionais, isso também muito alinhado com outras secretarias. A gente faz essa busca e identificação de boas oportunidades, e hoje o cenário é muito favorável para isso. Você tem grandes fundos de investimento com uma captação de recursos muito grande e prontos para injetar na iniciativa, na administração pública, projetos de infraestrutura ligados a desenvolvimento sustentável, saneamento, projetos de inovação, saúde, educação, enfim. Eu acho que a gente tem grandes oportunidades para construir isso juntos. E o apoio na aliança com empresas internacionais que queiram se instalar no Estado, né? A gente faz algumas vezes elas vêm direto para cá, direto na Secretaria de Turismo, direto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, a gente sempre reforça, porque a Secretaria de Relações Internacionais, ela exerce atividade meio, e você tem a Secretaria de Atividade fim. Então, nós somos colocados de forma estratégica para que essa ambiência seja construída e que os projetos sejam executados com 100% de sucesso para que agreguem valor a longo prazo no Estado do Ceará. Então, basicamente é isso. A gente vem construindo, claro que a pandemia freou um pouco esse processo, mas otimizou relações que a gente tinha com países que por conta disso, nós tivemos sucesso na aquisição de equipamentos, na questão de respiradores, equipamentos de proteção individual. A secretária Patrícia também, a gente trabalhou muito isso, né, colaborou muito de forma mútua para que Estado e Prefeitura tivessem sucesso. A gente está vendo isso, essa problemática nos outros estados. Então, e aí abre um cenário, a partir da pandemia e pós-pandemia, de muitas oportunidades, né? E a Secretaria está sempre à disposição do governador nos projetos prioritários que ele entende essenciais para o Estado, mas também das outras secretarias para que a gente construa um cenário de muitas oportunidades. Bem, o secretário César apontou bem nesse final da sua intervenção sobre o papel que as relações internacionais, a área de relações internacionais teve durante esse período de pandemia, fazendo uma concertação em tempo extremamente ágil com outros países e outros parceiros importantes para responder a este momento. Eu queria passar para a secretária Patrícia, contextualizando isso. O governo do Estado trata a questão do Ceará como um grande hub de hubs e trouxe aqui exemplos disso, e nós poderíamos dizer que Fortaleza, né, enquanto infraestrutura de articulação, é o grande hub dessa articulação. E eu me lembro, secretária, alguns anos atrás, você reforçar isso que o IBGE já dizia, trazendo Fortaleza como a principal metrópole de influência regional, interferindo sobre a vida de mais de 20 milhões de pessoas no Brasil. Eu lhe pergunto, qual é o papel, nesse contexto de grande metrópole, conectada com o mundo, qual é o papel da Secretaria de Relações Internacionais e Federativas nesse contexto de internacionalização, secretária? Muito obrigada, Rômulo. Prazer, novamente, dividir esse painel com essas pessoas que, além de grandes entusiastas, são grandes profissionais no que fazem. Muito obrigada pelas palavras iniciais, César. Bom, a primeira coisa que se precisa dizer quando se fala da Serif, a gente usa Serif porque é Coordenadoria Especial de Relações Internacionais e Federativas, então a gente chama Serif. É que, anterior à criação da Serif, em 2015, a cidade de Fortaleza nunca teve uma instância, a Prefeitura de Fortaleza nunca teve um departamento, uma coordenadoria, uma secretaria, nenhuma instância que cuidasse das relações internacionais, né? Nós tivemos a experiência da Copa do Mundo, 2014, e que foi uma experiência muito bem sucedida sob esse aspecto. Tanto que fomos considerados cidade modelo pela FIFA, por todos os organizadores, e fomos convidadas para ir a Ekaterimburgo. Poucas pessoas sabem disso, mas a FIFA nos chamou para ir a Ekaterimburgo dar um workshop, um seminário para cidades russas
que estavam realizando a Copa de 2018. Eu e o meu antigo amigo, Cláudio Nelson, que era meu secretário executivo, nós fomos fazer isso. Tamanha foi a relevância que a cidade de Fortaleza teve durante a Copa do Mundo. Quando todas as outras grandes cidades estavam, os únicos brasileiros chamados para participar da organização da Copa do Mundo 2018 na Rússia fomos nós. Então, a partir daí, isso já era uma ideia do prefeito Roberto Cláudio, mas a partir dessa experiência da Copa, se formalizou, então, a criação da Serife. Como o César bem ressaltou, as secretarias, coordenadorias de relações internacionais, elas têm essa função meio de fazer exatamente o que o nome diz, a relação entre o governo do estado, no caso o César, entre a prefeitura, no nosso caso, e os outros organismos internacionais, além de servir ao gabinete do governador, ao gabinete do prefeito. No meu caso, nós cuidamos da relação da cidade com outros países, outras cidades, em todos os aspectos, e também das missões do prefeito, né? Nesse sentido, o nosso foco principal tem sido conduzir as políticas de acordo com a orientação do prefeito Roberto Cláudio, agora, né, conduzir de forma sólida, tentando construir uma infraestrutura de cidade que seja sempre mais capaz de apresentar resultados, participando de eventos, de premiações internacionais, realizando eventos internacionais, como a gente realiza há 4 anos o Seminário Internacional de Políticas Públicas Inovadoras, articulação com bancos, apoiadores, financiadores, organizações internacionais, implementando projetos aqui, como o que nós temos, né, na área de mobilidade urbana com a Bloomberg Philanthropies, garantir que essas viagens resultem, essas missões resultem em acordos concretos, como nós fizemos com a sueca Fryshuset, que é uma instituição que cuida basicamente do desenvolvimento de jovens, né? Nós temos aqui o projeto do Peace Leaders, né? O desafio de prefeitos da OCDE, que o prefeito hoje faz parte de uma rede de cidades que chama Champion Mayors, né? Prefeitos campeões da OCDE, que são cidades que foram reconhecidas como as que mais trabalharam o desenvolvimento sustentável e a inclusão social. E a chancela da Unesco, que nós obtivemos agora como cidade criativa. Fortaleza hoje faz parte dessa rede de cidades criativas da Unesco, que existe, são 270 cidades no mundo inteiro. Participação em eventos como o COP21, como ONU Habitat, em Quito, como o Fórum Urbano Mundial. Esse ano, assim, pegamos assim, o último minuto antes da pandemia, nós participamos do Fórum Urbano Mundial, apresentando um projeto que nós temos aqui em Fortaleza, que é o acesso mais seguro, resultado de um acordo com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Então, no Fórum Urbano Mundial, nós fomos apresentar isso. Então, essa troca e isso promove a internacionalização da cidade, né? Fortaleza é uma cidade que não podia mais se manter fazendo esse tipo de política quase que de uma maneira acidental, vamos dizer assim. À medida que vinham os projetos, as visitas, os interesses, eles eram tratados aleatoriamente. E a partir da criação da Serife, todos esses escritórios, essas agências, esses contatos tem um loco, tem um lugar, tem uma pessoa e tem, obviamente, o direcionamento correto, pertinente. Acho que o César vai concordar comigo que
os secretários, que são executivos, eles têm que dar conta da cidade, eles têm que dar conta do Estado, por exemplo. Então, muitas vezes, essa relação com um organismo internacional, que é extremamente importante para a cidade, ela não pode estar na pauta do dia a dia do secretário. Então, à medida que nós fazemos isso, nós pavimentamos uma estrada para que os acordos, as tratativas, tanto do gabinete do prefeito como das outras secretarias, corram de uma forma mais suave, mais fluida, né? Então, esse é o nosso papel, e assim também como a busca de premiações, reconhecimentos internacionais que a cidade teve. Nós tivemos recentemente, nós recebemos do BID o prêmio Gobernarte, isso foi ainda em 2016, medalha, prêmio de reconhecimento do prefeito. Isso é uma ação nossa. O Mobilize, que é um evento de mobilidade urbana muito, muito importante no mundo inteiro, reconheceu Fortaleza como a cidade que mais trabalhou a mobilidade urbana sustentável internacionalmente, né? Recebemos em 2019, e nós fazemos isso na Serif também. Então, são várias agendas, é uma distribuição de tarefas muito robusta, assim. Acho que quem está nos assistindo teve a oportunidade de entender exatamente essa atividade e-mail feita a nível de governo do Estado e a nível de Prefeitura de Fortaleza para as relações internacionais. Quem está nos assistindo, esse evento, esse encontro aqui trata sobre diplomacia federativa, uma agenda público-privada. Nós ouvimos agora tanto o secretário César Ribeiro quanto a secretária Patrícia Macedo falarem da componente pública nessa primeira parte que se chama governança. E está conosco também aqui Karina Frota, gerente do Centro Internacional de Negócios, e que eu considero, Karina, fui fazer as contas, não você, mas a instituição, eu acho que é a mais longeva em ação até agora na área de relações internacionais na ótica privada, né? Eu me lembro que eu tive a aproximação do Centro Internacional de Negócios em 94, num ano que foi extremamente importante para a internacionalização, criação da Organização Mundial do Comércio, instituição do Mercosul, e de lá para cá, o Centro Internacional de Negócios, a Federação das Indústrias, tem tido um papel relevante na articulação internacional. Como a diplomacia, e esse é o contexto desse painel, ela é uma agenda público-privada, ela tem atores públicos e privados, a Federação das Indústrias tem um papel nessa governança. E eu pergunto, Karina, qual é o papel do Centro Internacional de Negócios para a internacionalização da nossa economia? Oi, Rômulo. Fiquei muito honrada, né, com esse convite, dessa participação voltada para o setor privado, e realmente me sinto muito à vontade de compartilhar com vocês um pouco dessa histórica, né? E fazendo assim uma rápida retórica, até porque no próximo dia 24 nós vamos inaugurar esse novo espaço, tá certo? Que vai levar, inclusive, o nome do nosso fundador, que foi o nosso empresário, o Dr. Carlos Prado, mas essa história começou em 1995, durante a gestão do então presidente Fernando Cirino Gurgel. Naquele momento, em 1995, há praticamente 25 anos atrás, nós tivemos aqui no estado do Ceará a criação do Trade Point. O Trade Point, naquela ocasião, o que é que ele era? Né? Qual era o objetivo dele? Ele era um braço do MRE, do Ministério das Relações Exteriores, aqui no estado, que foi quando tudo isso começou. Não sei se é de conhecimento, mas a Federação das Indústrias do Ceará, ela foi a terceira federação do Brasil e a primeira federação do Nordeste a implantar uma área internacional. Então, isso aconteceu em 95, 3 anos depois, a área, naquele momento, ela já tinha uma demanda maior e ela precisou crescer com que objetivo? O objetivo prioritário de desenvolver a cultura exportadora no estado do Ceará.
Então, em 1998 foi criado o nosso Centro Internacional de Negócios. Agora, em 2020, enquanto sim, nós celebramos 22 anos de dedicação e apoio ao industrial cearense. Mas muita coisa aconteceu nessa trajetória, né, nesse percurso. Até então, nós imaginávamos realizar as ações de comércio exterior, as ações voltadas unicamente para a difusão da cultura exportadora no estado do Ceará. E ali caminhamos, né, de forma muito tímida, abrindo alguns caminhos, e aqui eu me sinto muito à vontade de compartilhar, porque você é parte, né, dessa história. E aí tivemos alguns momentos muito emblemáticos, né? Funcionamos aqui na federação enquanto Eurocentro, ligada à questão daquele programa ao Invest, que é o América Latina Invest, um programa que foi todo financiado durante anos pela União Europeia. Tivemos aqui, batalhamos pela criação de algumas linhas de navegação, tivemos aquele momento voltado à questão da África, né, com Cabo Verde. E aqui recordo aos nossos secretários que anfitrionamos nessa caminhada uma reunião da cúpula dos BRICS, recebemos alguns chefes de Estado aqui no Ceará, assistimos a essa evolução da Ásia, né? Vimos a China se tornar o que é hoje, fizemos as primeiras missões internacionais para o mercado asiático. Enfim, se nós tivéssemos tempo de recordar tudo aquilo que nós construímos, certamente nós não conseguiríamos fazer isso em 50 minutos ou em 1 hora. Mas o que nos orgulha bastante é saber que nós evoluímos. E não evoluímos apenas no que se refere a relações comerciais, né? Evoluímos nessa agenda voltada para a diplomacia, né, para a nossa diplomacia federativa. Temos uma história também muito bacana do aprofundamento dessas relações bilaterais, né, do Brasil com outros estados, e aí conseguimos evoluir no que se refere aos acordos comerciais, facilitando a entrada desse comércio, né, uma facilitação do comércio, e o papel do SIM dentro desse contexto não tinha como ser diferente, ele foi bem alargado. Hoje nós não conseguimos falar em comércio exterior com o olhar voltado apenas para a exportação. Hoje nós atuamos com um olhar voltado para a internacionalização. Aqui entra a questão da exportação, da importação, do investimento estrangeiro, do próprio turismo de negócios. Nós precisávamos caminhar de forma sincrônica com o excelente papel desenvolvido pelo governo do Estado, né? Então, nesse sentido, hoje, essa área que será inaugurada nos próximos dias, ela é uma estrutura moderna, é uma estrutura inovadora. Nós investimos muito na questão das máquinas, dos equipamentos, da infraestrutura, do espaço. Só para ilustrar, nos últimos 12 meses, a federação recebeu mais de 10 representações diplomáticas aqui. E eu estou considerando aí 5 meses de que no caso, essas visitas não aconteceram. Então, em 7 meses, nós recebemos mais de 10 representações diplomáticas. E um exemplo disso foi a liderança também, com a sua participação extremamente consistente, quando nós falamos, por exemplo, da região de Macau, né? Então, hoje, a federação ela é parte dessa agenda internacional, de recepcionar os nossos embaixadores, os nossos cônsules, e de construir uma agenda voltada para a questão do negócio. Excelente. Karina, eu acho que nesse primeiro bloco a gente teve a oportunidade de ver aí
a convergência e articulação de três grupos, no caso, 2 públicos e 1 privado de articulação internacional. Vamos para o segundo bloco, que é vocações. E quando a gente fala de vocações, vocações do Ceará ou da cidade de Fortaleza, né? Tanto a Federação das Indústrias, quanto o Governo do Estado, quanto a Prefeitura de Fortaleza projetaram o futuro. E projetaram o futuro com base em vocações. O Governo do Estado organizou um bem elaborado programa que é o Ceará 2050, Fortaleza fez o Ceará 2040 e a Federação das Indústrias fez as rotas estratégicas e os três programas falaram muito, né? Eu gostaria de dirigir essa segunda pergunta ao secretário César. No caso do Ceará 2050, qual a expectativa no contexto de relações internacionais que ali estão inseridos? Bom, Romulo, falando da plataforma, né, quando a gente fala de Ceará 2050, é uma grande plataforma. Quando a gente imagina de longo prazo, eu acho que tem um componente importante quando nós falamos em Ceará 2050, que é uma plataforma colaborativa. Entes públicos, privados, associações, federações, população de uma maneira geral, entidades, para que todos pensem como o que nós queremos para o Ceará, né, a partir desse grande projeto. E eu acho, e a gente vem constatando, tem algumas constatações que a gente verifica no mercado, que as relações internacionais, né, em todas as suas formas, né, entre as entidades, na questão do empresário, do acesso a mercado, comércio, relações, parcerias, eu acho que é inevitável. Cada vez mais a gente percebe que o setor público, o setor privado tem muito interesse de ingressar em parcerias com a administração pública, né? E isso, há algum tempo atrás, isso era muito difícil, né? Nós temos uma questão jurídica, teoricamente uma insegurança jurídica no Brasil muito complicada, uma plataforma tributária extremamente complexa, que chega até a ser incompreensível para o investidor quando ele vem para cá. Mas eu acho que se você for pensar, né, nós avaliamos aqui, há um processo de maturação, né, há um processo de senioridade nisso. Então, todos os projetos, quando você fala de um grande projeto de infraestrutura, projetos de reavaliação de algumas áreas que podem ser habitadas ou não, projetos de desenvolvimento sustentável, ambiental, dentro do que o Ceará 2050 observa, dentro de uma série de outras cadeias, né, Ceará Pacífico, um Ceará de oportunidades, eu acho que é inevitável, eu acho que a gente tem que começar a entender que o mercado lá fora não é uma ameaça, e sim uma grande oportunidade, né? Isso tem que ficar sempre claro. As pessoas falam, pô, mas o mercado lá fora tal. Eu acho que construir oportunidades com parceiros internacionais dentro de um grande projeto de plataforma como é o Ceará 2050 nos traz grandes oportunidades de trazer conhecimento, de trazer inovação, tecnologia, material humano, de trazer plataformas até então trabalhadas lá fora que nós não tínhamos oportunidades aqui, acessar serviços de primeira qualidade, projetos de primeira linha, né, com grandes empresas que possam agregar não só geração de emprego e renda, que é o que a gente sempre busca, mas transferência de tecnologia, transferência de conhecimento, né? O conhecimento precisa ser agregado dentro desse grande processo, e eu vejo dentro desse contexto todo uma grande oportunidade para que o Ceará, aproveitando de todas essas características que já foram citadas aqui, faça um trabalho extremamente oportuno em relação a um projeto de uma plataforma colaborativa e de longo prazo como o Ceará 2050. E eu acho que tem um grande segredo, que o Ceará trabalha isso muito bem há muito tempo, que o Ceará entende os projetos como políticas de Estado e não políticas de governo, né? As relações que o governo tem com a prefeitura, né? Vamos falar aqui dentro da nossa área, né? As relações que nós temos com a Patrícia através da prefeitura, com a Karina através da Federação das Indústrias. O Ceará é um dos poucos estados que tem uma ambiência extremamente favorável, não só política como empresarial. Todos se falam, todos
sentam na mesma mesa, entendem o projeto, que é um projeto de longo prazo, e fazem disso uma grande oportunidade para o Estado. Haja visto a referência educacional que nós temos no ensino público do Estado do Ceará. Isso é uma construção, a construção com a Assembleia Legislativa, com a Federação de Indústria, a Federação do Comércio, com as entidades de classe, com prefeituras, com a Prefeitura de Fortaleza, né, que é a nossa grande âncora dentro da estrutura de PIB, de representatividade que o Ceará tem hoje. Então, assim, essa construção é uma construção de muita maturidade, né, e cabe um elogio, uma referência aos nossos governantes, né, ao nosso governador Camilo Santana, o presidente da Assembleia, o presidente Sato, o presidente Ricardo Cavalcante, o presidente da CDL, o presidente da FEComércio, o Filizone, enfim, eu não vou citar todo mundo para não criar alguma situação de ter esquecido alguém, mas todos são muito importantes para a construção de objetivos únicos, que é fazer o Ceará crescer cada vez melhor, cada vez mais, e de uma forma sustentável e de longo prazo. Isso é importante. Perfeito. Secretária Patrícia, no âmbito do Fortaleza 2040, o que esperar aí nos próximos 20 anos na área internacional? Quais são as focações da cidade de Fortaleza? Está estruturado em cima de 7 eixos, né, Rômulo? São eixos estratégicos de desenvolvimento integrado, são integrados, claro, se falam entre si, né? E são complementares e convergem para a construção desse futuro que é sustentável, inclusivo, que se pretende para a cidade. Equidade social, uma cidade conectada, a vida comunitária contemplando acolhimento e bem-estar ao cidadão, o desenvolvimento da cultura do conhecimento e a qualidade do meio ambiente também, a sustentabilidade e cuidar dos nossos recursos naturais. Isso está na pauta, como você sabe, de todas as grandes cidades, todos os grandes organismos, porque nem os bancos multilaterais querem acordo com quem não tem. A gente está vendo aí o problema pelo qual a gente passa agora com a questão de Amazônia e tal, os bancos e os investidores, enfim. Mas a dinamização da economia, para continuar aqui com os 7 eixos do Plano 2040, e a governança municipal. No que toca ao desenvolvimento da cidade, esses eixos, a gente sabe que Fortaleza tem uma grande vocação para os serviços, né? Então, isso está contemplado no eixo da dinamização econômica e na inclusão produtiva, que organiza esse conjunto de objetivos estratégicos que buscam o crescimento da economia, o crescimento do emprego, da renda, e combina o fortalecimento disso com o aumento da capacidade da nossa cidade, do nosso cidadão, do nosso empresário, enfim, de competir no mercado das atividades, né? Dessas atividades já consolidadas ou não, ou de aparecerem novos investimentos, né? E com a emergência, com todo esse dinamismo que tem que ser criado, tanto no governo do Estado quanto na prefeitura, de novos segmentos econômicos, há muito pouco tempo a gente não podia, não se falava em um hub, e hoje tem uma realidade do hub tecnológico, né? Hoje isso é uma realidade indiscutível. Então, esses novos segmentos econômicos têm essa potencialidade de maior geração de renda, de ampliação da inclusão produtiva, de alavancar a economia. Essa é uma grande preocupação, né? Que está contemplada no Plano 2040. Existem também 2 grandes objetivos estratégicos, né, no Plano 2040, essa estrutura produtiva e os setores econômicos que estão que tem mais valor agregado. A gente tem uma preocupação com a agricultura urbana, com o setor da confecção, o setor da construção civil, a economia criativa que a gente tem falado aí, né, da inclusão da cidade entre as cidades criativas da Unesco, a economia do mar, por exemplo, que explorar o mar para além de
praia, turismo, mas como um gerador de negócios, né, de pesca, fonte de energia, recursos minerais, enfim, a gente o que se pretende é que todas essas políticas possam vir a ser desenvolvidas cada vez mais, para ir consolidando aos poucos, porque a gente sabe que essas coisas não acontecem do dia para a noite, né? O que a gente quer construir dessa cidade para as pessoas da cidade, né? Uma cidade mais justa, um desenvolvimento de cultura, de turismo, mais inclusiva e melhor para todos. Eu acho que, enfim, a secretária Patrícia coloca exatamente um contexto. Quem está na área de tecnologia ou mercado criativo fala muito da capacidade de reter talentos, né? Sim. E atrair talentos, né? Ou seja, construir fortaleza, pelo que eu entendi é isso, né? Construir fortaleza para manter os cearenses criativos aqui e atrair criativos de fora, né? Para a cidade. Eu pergunto para a Karina, como eu disse há pouco, a Federação das Indústrias participou da construção do amanhã, né? Através das rotas estratégicas. E a pandemia, nós passamos 20 anos falando de globalização, e a pandemia trouxe uma grande pergunta, que é até que ponto isso alterará o contexto, e alguns falam de desglobalização, né? Karina, eu sei que é muito cedo para falar disso, mas na perspectiva de negócio, na perspectiva da indústria, da atividade econômica, do setor privado, como esse processo, qual é a leitura que vocês fazem do que está acontecendo para, por exemplo, o impacto disso nas rotas estratégicas do Ceará nos próximos anos? Vamos lá. Voltando rapidamente aqui para a década de 90, que foi, na verdade, quando tudo começou, o conceito de globalização tinha acabado de chegar para mudar tudo que se imaginava, né, sobre o mundo. E, naquele momento, ela realmente transformou a forma de fazer negócios, os processos produtivos, diminuiu a distância do relacionamento entre países, ou seja, ela mudou completamente a nossa economia global. Naquela época, Rômulo, o conceito ele ainda era pouco conhecido, né? E aí tornou-se imperativo para que nós tivéssemos condições de entender todas aquelas mudanças, né? Termos uma estrutura que atendesse o empresário para que ele conseguisse entender o que se passava naquele momento. Bem, 22 anos depois, com o processo de globalização consolidado, é fato que a indústria do Ceará ela enfrenta um novo desafio, né? Que desafios, por exemplo, ampliar o nosso mercado de fornecimento de matéria-prima, precisamos dinamizar a questão das vendas internacionais, aumentar a captação desses investimentos estrangeiros, precisamos ter uma oferta de produtos com maior valor agregado, tudo isso em um cenário nunca visto em que enfrentamos uma crise sanitária. Porém, o que é que nós percebemos nesse retorno, né, nesse nosso processo de busca de uma recuperação econômica, né? A crise, ela motivou muitas empresas a reformularem, por exemplo, suas cadeias de fornecedores, buscando parcerias com empresas que estejam geograficamente mais próximas. E aí, no caso específico de geograficamente mais próximas, abre-se uma oportunidade maior de ter o Mercosul como um forte aliado dentro desse processo. Mas é razoável nós prevermos, por exemplo, a possibilidade de restrições ao comércio internacional mais consistentes, mais visíveis, como decorrência da própria crise. Isso porque todos os países, inclusive o Brasil, precisam, nesse cenário, proteger, né, as suas economias, estimulando a produção interna de bens, aumentando
digamos que algumas barreiras voltadas para as importações. Vimos agora todo o movimento que está sendo feito. O presidente Ricardo teve um papel muito relevante para o movimento de comprar produtos feitos, né, aqui no Ceará. Mas, enfim, é visível, é fato, teremos uma forte retração do comércio no ano de 2020. Temos previsões, né, apesar de realizarmos essas previsões quase que diárias, de um comércio internacional um pouco mais desacelerados, porém, para o ano de 2021, e eu estou falando de um ano que acontece daqui a 3 ou 4 meses, já pensar em uma tendência de alta, certo? Por mais que o resultado acumulado dos próximos 2 anos, ele veja essa redução de um comércio global, hoje o Brasil, né, ele tem um papel muito importante nesse quadro internacional de comércio, seja no mercado de commodities, seja na questão da própria atração de investimentos. Sabemos que já estamos lidando com uma limitação de transporte de produtos, né? Além das restrições voltadas ao mercado internacional, como algumas medidas protecionistas e etc. Porém, seguindo a própria orientação da OMC, da Organização Mundial do Comércio, nós acreditamos em uma recuperação um pouco mais rápida, conforme existem reflexões consideradas mais otimistas, mas que em 2021 a gente começa a ver esse aquecimento em termos de cenário mundial. Entendi. Perfeito. Nós chegamos ao segundo bloco, enfim, nós temos aí registrado o tempo, temos vários pontos para tratar, mas eu gostaria de colocar ao secretário César dirigir a pergunta do terceiro bloco, que é integração regional. O Brasil é um país de mais de 200 milhões de habitantes, ou seja, e nós queremos ser hub, né? Estamos nos posicionando para isso. Eu pergunto, em termos de relações internacionais, secretário César, nós podemos dizer que o Ceará está se posicionando para ser uma referência econômica, não somente para os cearenses, mas para a região Nordeste? Secretário César, eu acho que... o microfone. Me ouve bem agora? Perfeito. Eu acho que, respondendo a tua pergunta, mas colocando até complementando, né, na verdade, a essa questão, o Estado do Ceará observa com muita atenção e de uma forma muito estratégica os movimentos do mercado a partir desse cenário. Tá? A Karina bem disse, colocou de uma forma muito apropriada algumas tendências que a gente observa, e eu acho que é o que eu falei, né? O famoso ditado, quem chega primeiro bebe água limpa. A gente, na verdade, está acontecendo alguns movimentos, muito mais uma precipitação daquilo que já estava se observando no mercado internacional, mas algumas novas situações que podem gerar grandes oportunidades para o Estado e até para o Nordeste de uma maneira geral. Exemplo, eu acho que muitas empresas repensam o processo produtivo, né? Você tem exemplo de moléculas farmacêuticas que elas são produzidas na China, aí elas são refinadas na Índia, terminam na indústria farmacêutica da Europa e dos Estados Unidos, que depois repassam para o consumidor de hospitais e farmácias, né? Então, eu acho que tem alguns cenários, inevitavelmente, a gente está observando as relações entre Estados Unidos e China, né? Provavelmente o mundo pós-pandemia vai gravitar em cima do eixo desses dois países, as cadeias de valor agregado estão sendo afetadas, processos de descentralização, reindustrialização, medidas protecionistas, como a Karina bem disse. Eu acho que se observa um enfraquecimento do multilateralismo, né? Alguns acordos tratados agora de forma bilateral. Então, quando você observa esse contexto todo, entra a questão de grandes oportunidades para o Ceará e também para o Nordeste, né? Nós estamos falando de um mercado de 55 milhões de consumidores, nós estamos falando de um mercado localizado de uma forma muito estratégica, né? Nesse eixo de distância, principalmente em relação aos mercados internacionais, tanto em rotas aéreas quanto rotas marítimas.
Eu acho que o consórcio Nordeste vem muito para agregar essas oportunidades, né? O governador tem tratado com os outros governadores projetos e oportunidades para que o consórcio, enquanto instituição, possa trazer de oportunidades, né? Não só para a questão de mercado, mas olhando oportunidades na área da educação, na área de projetos internacionais. Isso está sendo construído, né? O consórcio foi recém-criado, o governador tem trabalhado isso de uma forma até muito de um protagonismo muito grande, até pela relevância que o Ceará tem nesse mercado todo e por já ter trabalhado projetos internacionais. Então, eu acho que não só trabalhar o Ceará, não só como uma oportunidade para o Nordeste, mas principalmente por saber que tem um grande eixo logístico de oportunidade, não só do Nordeste, mas do Norte também, né? Um ponto de conexão logística que o Ceará tem, né? E a gente torce muito para que no futuro, eu sei que você é um grande incentivador, é um grande lutador para esse projeto, que é o projeto da Transnordestina, né, que liga dois grandes eixos portuários e uma grande malha ferroviária. Eu acho que se a gente tivesse esse projeto, o Ceará se completa nesse eixo logístico de fazer com que o Porto do Pecém seja um grande eixo de fluxo de movimentação, não só a granel, mas de movimentação portuária, tanto do Norte quanto do Nordeste, fazendo essa interlocução, a abertura do Canal do Panamá, a zona de processamento e exportação, que é a única que nós temos em operação no país, e eu já soube essa semana que tem novidades na questão das leis de CPE, que pode trazer para o Estado ainda mais oportunidades, nessa questão da retirada do percentual de 80%, de agregar não só indústrias, mas prestadores de serviço, enfim. Então, eu acho que tem que se observar com muita atenção, e o Estado está sempre colaborando para que o Nordeste cresça, e o Nordeste crescendo, esse movimento de desigualdade se reduz, que eu acho que é o grande desafio do Nordeste do país, essa redução da desigualdade social. Então, o Nordeste tem que avaliar potenciais que tem na sua região, principalmente ligado a turismo, infraestrutura, eixo logístico, e fazer disso e trazer para o consórcio e para os estados do Nordeste uma oportunidade para que sentem na mesa com a agência, já aconteceu, com a Agência Francesa de Desenvolvimento, já aconteceu na Alemanha também, já aconteceu na Itália, e a Secretaria de Relações Internacionais é importante para justamente construir essa ambiência diplomática, para que as embaixadas também sentem na mesa e construam esse movimento de oportunidade, não só para o Ceará, como para o Nordeste. Repito, um grande potencial de consumo e um grande potencial de desenvolvimento econômico e social para o Brasil, que foi tão sacrificado ao longo do tempo. Excelente. Estamos encerrando aí para a última parte dessa nossa conversa. A gente falou sobre governança, falou sobre vocações, falou aí, o secretário César acabou de falar do posicionamento do Ceará enquanto articulador de um dos articuladores do desenvolvimento regional da região Norte e Nordeste. E vamos para a última questão, que é mercados no exterior. Tá? Há pouco eu perguntava para a Karina sobre desglobalização e globalização. Passamos 20 anos falando de globalização e alguém discute se nós teremos um novo mundo. E também passamos 20 anos falando sobre multilateralismo, relações com vários países do mundo no âmbito da Organização Mundial do Comércio, e hoje se fala de relações também bilaterais. Eu gostaria de fazer uma mesma pergunta para os 13, talvez a nossa pergunta final o que Fortaleza, o que o Estado do Ceará e o que as indústrias, o setor produtivo do Estado do Ceará devem apostar? Insistir numa agenda multilateral, ou seja, os nossos parceiros é o mundo? Ou devemos estabelecer, tudo bem, sendo o mundo, mas devemos estabelecer alguns parceiros preferenciais numa ótica de mais cuidado com uma relação multilateral? Quem são os parceiros quais são os mercados que a cidade de Fortaleza, que o Estado do Ceará e que as indústrias do Ceará devem olhar nos próximos anos? Começo com a secretária Patrícia. Obrigada, Rômulo. Acho que essa pergunta, essa discussão que existe atualmente em torno de desglobalização, o enfraquecimento dos acordos, enfim, barreiras sanitárias, tudo que aconteceu no mundo que ninguém esperava que acontecesse.
Ela traz uma janela muito grande de oportunidade exatamente no setor do qual nós já falamos aqui. Fortaleza é extremamente vocacionada, que é o setor de serviço, né? O PIB da cidade de Fortaleza gira 80% mais ou menos está concentrado ou baseado no setor de serviço. Então, isso demonstra que a nossa melhor pauta de exportação são os nossos serviços de tecnologia, de criatividade, o nosso design. Fortaleza tem um grande potencial nesse setor que nós precisamos cada vez mais incentivar e estimular. O César acabou de falar aí da mudança da lei das EPS, que, enfim, permitirá a instalação, a possibilidade de agregar prestadores de serviço. Então, o mundo aí está ainda para ser descoberto. Nós esperamos sempre, estamos trabalhando sempre para preparar cada vez mais a cidade de Fortaleza, o cidadão de Fortaleza e o empreendedor para estar apto a procurar e desenvolver, e a Prefeitura de Fortaleza apoia sempre essas iniciativas, né? Então, eu acho que, à medida que nós vemos, por um lado, um certo fechamento, né? Enfim, por conta de todas as questões sanitárias que tivemos, o mundo todo atravessa, vemos também grandes janelas de oportunidade que temos condição de explorar muito bem. Então, a sua aposta é serviços, basicamente, economia criativa e tecnologia. E tecnologia. Muito bem, acho que, enfim, o hub tecnológico que nós temos hoje, essa esquina que nos liga com, acho que são 20 secretários César e, enfim, sabem mais do que eu, mas nós estamos conectados hoje por tecnologia com, enfim, com quase todos os mercados no mundo. Sim. Karina, você já falou há pouco de Mercosul. Mercosul é a sua aposta? Bem, primeiro só, voltando ao tema que você colocou, da desglobalização, eu quero lembrar que nós estamos em um momento de transformação digital. Então, quando a gente fala, né, no caso, por exemplo, da desglobalização, a gente tem que ter muita coerência, porque se nós estamos em um cenário de total transformação digital, parece-me, nesse momento, que a nomenclatura ela não fica adequada. Nós estamos realizando eventos internacionais online, encontros de negócios. Eu recebi, entre aspas, no início da semana, 10 empresários da Coreia do Sul e colocamos na mesa, aqui na Federação, empresários do Ceará, com o objetivo de apresentarem suas empresas, apresentarem os seus produtos. Então, eu sigo acreditando que estamos passando por um momento de transformação irreversível e, como bom cearense, tenho certeza que nós vamos conseguir alternativas de continuar os negócios internacionais através dessas ferramentas digitais. Mas vamos lá para aquilo que eu acredito, tá? Diante de tanta transformação, nós também, enquanto área internacional da FIEC, nos questionamos sobre aperfeiçoar a nossa atuação internacional. E percebemos de forma muito clara a necessidade de aprofundar as relações bilaterais e as agendas de longo prazo com alguns países. Sendo assim, até mais transparente, hoje, quando nós verificamos os principais destinos das exportações do Estado, o Ceará ele é diferente do Brasil. O maior parceiro comercial do Brasil é a China. O maior parceiro comercial do Estado são os Estados Unidos. Antes da pandemia, a China não aparecia no ranking dos nossos principais destinos das exportações. Veja a oportunidade que apareceu com a pandemia. Hoje a China ocupa a segunda posição
no ranking dos principais destinos das nossas exportações. Eu gosto muito de fazer essa análise considerando os demais produtos do Ceará, porque nós temos uma pauta muito concentrada nos produtos semifaturados de ferro e aço, mas temos 50%, que é bastante coisa, de outros produtos, alguns tradicionais, da pauta de exportação do Estado. Então, eu acredito que o nosso setor de fruticultura, os nossos calçados, produtos como a cera de carnaúba, a água de coco, o mel natural, eles têm muita condição de entrar nesse mercado internacional. E, por exemplo, quando eu falo de União Europeia, é muito comum nós escutarmos do empresário: eu quero começar por Portugal, pela questão logística, pela questão do idioma. Se nós formos para as regras alfandegárias, Portugal é membro da União Europeia. Eu tenho 27 nações dentro da União Europeia. Então, eu tenho assim, um mundo, né, em que eu tenho condições de conhecer, de adequar o meu produto, de adequar a minha embalagem. E aí, nesse momento, eu cito tanto a questão da própria União Europeia, como também o Mercosul. Eu tenho uma Argentina, uma grande consumidora do meu calçado. Eu tenho uma Argentina que fornece o trigo que eu preciso para os meus moinhos. Tenho uma Colômbia que trabalha forte com o setor de confecção. Enfim, o Mercosul é uma boa oportunidade pela questão tarifária, pela questão do acordo e também pela questão de distância. Mas eu insisto em dizer que na União Europeia nós temos 27 mercados que nós podemos sim fortalecer o nosso intercâmbio comercial e a parte também de investimento estrangeiro. 500 milhões de habitantes, né? Eu acho que é mais ou menos números redondos. Secretário César, a secretária Patrícia falou que a vocação da metrópole é serviços, né? Se internacionalizar na área de serviços. Karina, da indústria, fala do setor de comércio exterior de produtos industriais. Qual é o olhar do Estado do Ceará? A Karina falou há pouco, no final, sobre investimento externo direto. Eu lhe pergunto, os hubs estão sendo construídos, o investimento externo direto, a atração de poupança externa é uma das vocações do Ceará? Se sim, colocar isso, e também quem seria o nosso grande parceiro na atração desse investimento ou do aumento das nossas exportações, secretário? Rômulo, eu acho que depende muito. Por que eu estou te falando isso? Eu acho que tem duas perguntas bem objetivas que o Estado sempre procura fazer, né? O que nós queremos ser, né, e conquistar, e aonde a gente vai buscar, né? Quais são os melhores parceiros? Eu acho que dentro desse processo, né, a gente percebeu, obviamente, na pandemia, que o processo de industrial, né, na questão de produção de equipamentos, estava única e exclusivamente concentrado na China, né? E isso fez com que o mundo se atentasse e falasse: poxa, né, que é um processo que está acontecendo que chama de decoupling, né, que é um processo de dissociação, mas centralização dos processos, né? Mas isso você não constrói de um dia para o outro, né? Isso não acontece simplesmente eu vou pegar e vou... É um processo onde a captação de recurso privado vai ser muito importante para que os estados e alguns países tenham esse processo de uma maneira um pouco mais efetiva, né? Então, assim, eu vou citar alguns exemplos dentro do que já foi conversado, foi avaliado, e são países e são continentes que cada um na sua especificidade, mas com grande potencial. Exemplo, a Dinamarca é um dos países que mais trabalham governança digital em todo o mundo. Tem uma concepção já consolidada de governança digital, de informação, de resposta muito grande, né? Então, nós estamos observando, para isso foi parado, obviamente, pela pandemia, mas nós vamos resgatar para que a gente faça isso dentro da orientação do governador, de ter o governo todo digital, na sua questão de transparência de informação, de entender o que a Dinamarca faz, né? Se você for olhar o PIB do Ceará, 70% é comércio e serviço, né? Não tem como escapar.
Então, aonde eu posso, né, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, onde é que eu vou trabalhar o turista, né, na Europa, né, o chinês não gosta de sol, mas gosta de cultura, né, e hoje a gente tem uma conexão para a Ásia muito mais rápida do que tinha anteriormente, e o chinês sempre gasta muito, né, quando ele sai. Pra você ter uma ideia, 700 milhões de chineses saíram de férias dentro da China e 170 milhões de chineses saíram para fora da China para conhecer o resto do mundo. Será que esse potencial pode ser feito aqui? Claro que pode. Então, exemplo, a China trabalha a inovação e tecnologia voltadas à área de saúde e segurança, inovação tecnológica em processos industriais, de salinização, como Israel tem, como a Karine bem disse, acho que o Mercosul é um lado que sempre foi muito pouco explorado aqui pelo Nordeste, para o Ceará, e pode ser trabalhado agora de uma forma um pouco mais agressiva. A América Latina, né, se a gente trabalhar que a gente tem um grande porto de eficiência operacional e com grandes rotas marítimas, né, com a abertura do Canal do Panamá, eu tenho esse processo que pode chegar nos Estados Unidos com efeito tributário muito mais agressivo dentro de uma ZPE. Então, é muito relativo, né? Claro que nós temos que trabalhar todas as potencialidades, é muito mais fácil trabalhar aquilo que eu já conheço, que naturalmente já está no meu ambiente de oportunidades, mas também trabalhar as oportunidades com o restante de alguns outros países que tem uma relação de maturidade de alguns processos muito grande. E isso depende muito das prioridades das políticas de governo que o governador sempre busca. Mas eu acho que aí cabe as relações internacionais. Trabalhar a ambiência para que o Estado esteja pronto para entrar em qualquer país, em qualquer continente, de uma forma muito oportuna, muito respeitosa e de uma forma muito transparente para que pegue em cada setor o seu melhor. Então, a gente se fala muito em China, a gente vai buscar na China aquilo que a China tem de melhor. Nós vamos buscar na Europa aquilo que a Europa tem de melhor. Portugal é nosso irmão. Eu acho que a gente precisa, eu já falei isso várias vezes para você, nós precisamos trabalhar Portugal, porque há uma dificuldade muito grande, né? Nós estamos isolados na língua na América do Sul. Somos o único que fala português. Então, nós temos que aproveitar que Portugal é um país irmão, que está na Europa, a facilidade da construção de uma agenda positiva dentro da Europa através de Portugal, que fala a nossa língua. O empresário tem tanta dificuldade com cada língua, né? Como é que eu faço? Eu não falo inglês, aí tem que ir por outro caminho, né? A África, a China está investindo mais de 60 bilhões de dólares na África, não é à toa. Capacidade produtiva de agronegócio da África é muito grande, né? A construção da Rota da Seda, os Estados Unidos, um parceiro logístico importante, no trade turístico também. Então, assim, eu acho que todo mundo sabe aonde é mais fácil colher o seu grão, a sua oportunidade, né? Tendências, o Ceará tem já há muito tempo e trabalha isso muito bem. Mas eu acho que a gente tem que buscar sempre novas oportunidades para que a gente cresça cada vez mais e entenda que essa retenção, quando você fala essa retenção do capital humano, ela é muito em relação ao que você vai trazer de lá para cá, né? A gente não pode entender como uma ameaça, a gente tem que trazer de fora as melhores condições para que o material humano do Estado fique aqui, mas que a gente traga valor e produção e relação de continuidade de longo prazo nessas parcerias que a gente busca, seja lá na China, nos Estados Unidos, na Europa, na África, na América Latina ou em qualquer outro continente que tenha boas condições para o Ceará se desenvolver. Perfeito. Bem, tem 1 hora, nós já... Conversa boa, rende e é rápido, né? Mas nós já estamos aí com 1 hora. Eu queria, enfim, um momento final de deixar o microfone aberto para cada um, para as suas considerações finais, para que nós possamos encerrar aqui, em uma próxima oportunidade, retomar essa conversa numa outra perspectiva. Mas deixo o microfone aberto aos 3, começando a secretária Patrícia, e depois Karina e novamente César Ribeiro, para a gente encerrar o painel. Rômulo, primeiro, gostaria muito de agradecer a você, foi um prazer enorme, agradecer ao César, à Karina, muito aprendizado, muito trabalho pela frente que a gente vê aqui e muitas oportunidades e potencialidades para nós desenvolvermos
né? Eu acho que tanto o governo do estado quanto a prefeitura têm trabalhado muito bem essa parceria necessária e, sobretudo, sem preconceito com o setor privado, porque a gente sabe que sempre houve essa questão assim, mas como que se junta o público e o privado? E se juntam sim, se juntam sempre, no nosso caso, tem se juntado em muitas oportunidades, se juntam para o bem comum, cada vez mais governos, entidades, organizações estão compreendendo que essa cooperação que vai impulsionar a nossa sociedade, vai trazer o amadurecimento dos nossos negócios, da nossa, enfim, da nossa forma de enxergar o mundo. E a gente está precisando disso de uma maneira muito flagrante atualmente, né? Verdade. Todos os nossos parâmetros, todas as nossas convicções foram solapadas, assim, achávamos que, e o mundo veio se provar que nós precisamos, falando aí agora de globalização, desglobalização, enfim, que nós achávamos que estávamos muito conectados e que isso era a solução, e agora vem se mostrar que nós precisamos estar, sim, cada vez mais conectados de outra forma. Estamos todos à busca de descobrir isso. Como é que vai ser essa nova forma? Mas eu tenho fé na humanidade e, no nosso caso, Fortaleza e o Ceará têm partido sempre na frente em busca dessas novas possibilidades. Acredito que recentemente Fortaleza foi escolhida, como você sabe, a cidade criativa da Unesco, depois de um processo, a FIEC participou, o SEBRAE, enfim, foi um trabalho conjunto do poder público com a sociedade civil, né, SEBRAE, SENAC, Associação Ceará Design, tudo, governo do estado também. Esse é um momento em que nós temos a chancela de uma organização, uma entidade uma instituição como a Unesco, que é um dos braços mais acreditados da ONU. Ele vem nos falar do que é uma vocação nossa, né? Nós somos criativos, nós somos produtores, o design perpassa todas as linguagens artísticas. Então, é uma hora onde nós temos uma excelente oportunidade de nos articularmos cada vez mais. Fazemos rede agora fazemos parte de uma rede de 270 cidades aí no mundo, são só 10 cidades no Brasil que podem explorar esse potencial. Então, são conquistas que merecem ser exploradas e que nós certamente, vou até falar assim aqui podemos conseguir mais, César. Juazeiro do Norte pode ser, uma das linguagens de cidades criativas é a literatura. A gente vê o nosso cordel com uma potencialidade enorme, né? Vamos lá, César, movimentar o que nós temos de mais, que fala mais da gente, que é a nossa cultura, o que nós sabemos fazer. E temos desafios e muitas oportunidades pela frente. Perfeito. Muito obrigada, Romulo. Está no radar, Patrícia. Karina? Geoparque também, tem muita coisa boa para explorar lá em termos de selo da Unesco. Sim, sim. Karina, por favor, você. Eu quero agradecer imensamente esse convite da Trend-CE, agradecer você, Rômulo, por essa oportunidade. Eu considerei o nosso painel incrível, né? Muita transferência de conhecimento do nosso grande parceiro, secretário César, que muito nos orgulha, porque trabalhou aqui com gente na nossa federação,
e a nossa secretária, Patrícia, até por ser uma representante feminina extremamente competente, também nos orgulha bastante. Eu finalizo fazendo um convite. Nosso presidente Ricardo Cavalcante, em uma gestão muito ousada, muito ágil, né, muito inovadora, vai inaugurar um novo espaço, um Centro Internacional de Negócios, em um novo prédio, uma área extremamente moderna, confortável, tudo isso em um período ainda de pandemia. Então, o nosso desafio é um desafio grande, mas me conforta bastante saber que eu posso contar com parceiros, com pessoas como todos vocês, tá bom? Muito obrigada, permanecemos aqui à disposição. Excelente, Karina. Será um prazer visitar as novas instalações do Centro Internacional de Negócios. Secretário César. Eu queria também agradecer novamente essa oportunidade de falar um pouco do trabalho da área, né, de relações internacionais, hoje tão falada, né, por conta da pandemia, né, onde a gente teve que, todos, né, tiveram que buscar fora das suas caixas e fora das suas janelas as oportunidades até de reinvenção dos seus negócios ou de transformação dos mesmos. Agradecer, obviamente, a Trend Ceará pelo convite, pelo trabalho que vem sendo realizado. Você, como um amigo, um impulsionador do mercado internacional e de muitas outras frentes, principalmente ligado à Câmara. Parabéns pelo teu trabalho. Patrícia, minha amiga, colega, é uma pessoa que eu respeito e admiro demais, assim como a Karina também, que também tive a oportunidade de trabalhar na FIEC, numa casa tão querida, agora na gestão do amigo Ricardo Cavalcante. Parabenizar você também, Karina, pelo trabalho. Enfim, fazer um painel desse com vocês me traz muita alegria e falar novamente que o trabalho realmente é muito grande, né? A construção dessas parcerias, desses objetivos, eles não nascem de uma hora para outra. Eu falo que para você trabalhar, para conquistar esses projetos como foram conquistados, você tem que dar o seu 150%, porque 100% não é suficiente. Não é suficiente, então tem que ter muita dedicação, muito empenho, muita parceria e principalmente apoio, né? Que eu tenho particularmente com o governador Camilo e eu sei que a Patrícia tem com o prefeito Roberto. Então, e a Karina também tem com o presidente Ricardo Cavalcante. Então, acho assim, é uma construção que a gente vê resultado, eu acho que a gente tem muito para trazer, muito para conquistar. Eu cito sempre, só para finalizar, um exemplo de quando a gente sai a turismo, né? A gente vai a algum país, tá, pô, que bacana, eles fazem isso, eles trabalham dessa forma. Então, só evidenciar que também quando a gente vai buscar parceiros é assim, o mundo está pronto e à disposição para que o Ceará converse, para que Fortaleza converse, para que a gente dê oportunidades, porque realmente o Brasil é um país de extremo potencial e que está sendo observado em todas as suas frentes. Cabe a nós identificar e trazer o radar e o holofote aqui para o nosso estado. Então, obrigado a todos, um grande abraço e bom trabalho para todos nós nesse pós-pandemia aí que vai trazer desafios não só na nossa profissão, mas no nosso lado pessoal também, desafiador para todo mundo. Então, vamos em frente, que Deus nos abençoe. Amém. Obrigada, César. Quero agradecer aos três, né, Karina, a secretária Patrícia e secretário César Ribeiro, por terem estado juntos aqui. Agradecer a quem nos assistiu neste painel falando sobre diplomacia numa ótica público-privada e agradecer a Trends, que nos permitiu estarmos juntos para debater esse tema. Bem, a todos um bom restante de dia e nos encontraremos numa próxima oportunidade com saúde. Um abraço. Obrigado. Um abraço, Rômulo. Muito obrigada. Um abraço a todos. Obrigada, César. Fortaleza reduziu a taxa de contágio do coronavírus. Mas a pandemia não acabou. Temos que continuar a nos prevenir. Lave as mãos constantemente. Não toque nos olhos, nariz e boca. Higienize suas compras e alimentos. Se sair de casa, mantenha 2 metros de distância de outras pessoas. E sempre use máscara. A prevenção ainda é a única forma de nos proteger do coronavírus.
Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.